Recentemente eu decidi revisitar o primeiro Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado como forma de preparação para esse novo filme que saiu. E para minha surpresa, eu percebi que o filme até que se sustenta muito bem, porque ele segue quase que à risca a cartilha do slasher moderno. Porém, existe uma questão central aqui, que é aquilo que move toda a narrativa e que serve para o desenvolvimento dos personagens e que é muito, mas muito errada mesmo. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Então vamos conversar um pouquinho sobre Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 7 Marte. Eu sou Daniel e nesse vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Esse é um filme de 1997 dirigido pelo Gene Gillespie. O filme ele acompanha 4 jovens que moram numa pequena cidade pesqueira. Logo no início do filme a gente vê que eles têm grandes planos para o futuro. Eles estão prestes a se formar e eles vão para diferentes faculdades com sonhos de carreiras brilhantes e estrelato. Porém, quando eles estavam voltando para casa, eles acabam acidentalmente atropelando um sujeito e matando ele. E aí, com medo de terem o seu futuro comprometido, eles decidem se livrar do corpo e nunca mais falar sobre isso. Só que quando eles estão prestes a jogar o corpo na água, o cara acorda e começa a atacar eles. Ou seja, o sujeito estava vivo. Só que daí na hora, como eles estavam com medo, eles acabam jogando o cara na água mesmo assim. Em outras palavras, aquilo que antes era uma mera, entre muitas aspas, ocultação de cadáver, agora virou um possível homicídio. Se passa um ano e a nossa protagonista, a Julie, interpretada pela Jennifer Love Hewitt, ela retorna para casa para poder passar o verão com a sua mãe depois de ter passado um ano na faculdade. Só que ela ainda está enfrentando problemas, ainda está enfrentando dificuldades por conta daquilo que aconteceu no verão passado. Ela fica se culpando pelo que aconteceu e isso está afetando a sua vida pessoal e a sua vida acadêmica também. E para piorar a situação, quando ela chega em casa, tem uma carta esperando por ela com um simples aviso: eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E aí não demora muito até que ela e o seu grupo de amigos passe a ser perseguida por um assassino mascarado que tem alguma relação com aquilo que aconteceu no verão anterior. Esse filme aqui, ele faz parte daquela retomada do subgênero do slasher que foi catapultada principalmente pelo sucesso do Pânico lançado no ano anterior. E não é nenhuma coincidência que ambos os filmes, tanto o Pânico quanto o Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, sejam escritos pelo Kevin Williamson. Vale destacar que é o seguinte: existem algumas informações na internet que dizem que o Kevin Williamson ele já tinha escrito esse roteiro antes de escrever o Pânico. E que aí, como ele não conseguia vender esse roteiro, ele acabou escrevendo o Pânico e o Pânico se tornou um sucesso, logo ele conseguiu vender esse roteiro com mais facilidade. Essa é a informação que aparece nas curiosidades do IMDb desse filme aqui. Porém, existe uma entrevista na qual o Kevin Williamson fala que não foi assim que aconteceu. Que, na verdade, ele foi procurado pelo estúdio depois do sucesso do Pânico e que ofereceram para ele essa história que é baseada em um livro. Um livro que, por sinal, eles precisaram primeiro comprar os direitos de adaptação. Então, da onde que vem essa ideia de que esse aqui era um roteiro antigo do Kevin Williamson, que ele já tinha escrito e esse tipo de coisa? Bom, eu dei uma pesquisada sobre isso e o máximo que eu consegui encontrar foi uma crítica do Roger Ebert na época em que o filme foi lançado. E nessa crítica, ele faz um comentário do tipo assim: esse filme aqui foi escrito pelo Kevin Williamson, mesmo roteirista do Pânico. Mas se eu tivesse que apostar, eu diria que ele simplesmente pegou um roteiro que estava no fundo da sua gaveta e vendeu, já que o seu nome estava em alta. Pode ser que tenha sido daí que surgiu essa ideia de que esse aqui é um roteiro que ele escreveu antes. Mas, segundo ele próprio diz em entrevista, não foi o caso. Então vamos levar isso em consideração também. O que a gente pode afirmar com certeza é que sim, esse filme aqui tentou emular o sucesso do Pânico e até certo ponto conseguiu, já que o filme rendeu mais de 70 milhões nas bilheterias e custou apenas 17 milhões. Além disso, ainda tem a bilheteria internacional, ainda tem o mercado de home video que era extremamente forte naquela época, ou seja, esse filme aqui faturou muito. Só que o que é mais curioso é que, ao contrário do Pânico, esse filme aqui ele não tenta reinventar a roda. Esse filme aqui, na verdade, ele segue quase que à risca a cartilha do slasher clássico da década de 80.
Ou seja, aqui você tem personagens que são extremamente estereotipados, que inclui a menina inocente, o cara romântico, o atleta e a garota popular. Ou seja, tá tudo ali. Além disso, também vale destacar que esse filme aqui tem muitas, mas muitas incongruências mesmo. E aí eu vou destacar alguns aqui, tá? Porque, por exemplo, tem um momento em que a protagonista, ela encontra no porta-mala do carro dela um corpo coberto de ciris. Ou caranguejo, não sei o que era, mas tipo assim, tinha muitos lá. Daí ela sai correndo, pede ajuda para os amigos, volta para o carro e no momento em que ela volta e abre o porta-mala, adivinha só? O corpo não está mais lá. E, consequentemente, os amigos passam a duvidar da sanidade dela. O que é uma situação clássica do filme slasher da década de 80, porque é essa ideia de você mexer com o psicológico da protagonista. Porém, pense na logística necessária para garantir que isso funcionasse conforme o planejado. Porque primeiro você tem que colocar o corpo e os caranguejos dentro de um porta-mala fechado em pleno verão. E aí, num primeiro momento, você precisa torcer para que ninguém veja você fazendo isso. E segundo, que ninguém sinta o cheiro de um monte de caranguejo dentro de um porta-mala. Além disso, a protagonista também não pode perceber isso no momento em que ela entra no carro. Ela tem que perceber isso só depois, quando ela já está dirigindo. E aí também você tem que garantir que, em vez de ficar no carro, ou em vez de sair com o carro, ela deixa o carro parado e saia correndo a pé. Num local onde, vale destacar, não tem nenhuma testemunha para corroborar com aquilo que aconteceu. E ela precisa ficar fora tempo suficiente para garantir que você consiga alcançar o carro, retirar tudo que estava no porta-mala e deixar tudo limpo e principalmente sem cheiro nenhum. É uma situação muito absurda, mas muito absurda. E essa não é a única que acontece ao longo do filme. Tem várias outras. Tem uma hora, por exemplo, que o assassino ele entra caminhando pela porta da frente na casa da personagem da Sarah Michelle Gellar e o pai dela não vê porque ele está muito focado vendo televisão. Tem uma outra hora também que um personagem ele é morto num teatro, assim, tipo, na frente de todo mundo e ninguém percebe isso porque ninguém olha pra trás quando a personagem tá falando, olha pra lá. É tipo muito absurdo. É tudo muito absurdo. Só que nada supera a coincidência e a incongruência daquilo que acontece no final do filme e eu já vou chegar lá daqui a pouco. Porque antes eu quero falar um pouco sobre as qualidades do filme, eu não quero só ficar falando mal aqui do filme. E uma das principais qualidades desse filme aqui é claramente o seu elenco. Porque esse é um filme que ou serviu como porta de entrada ou serviu para consolidar a carreira de vários atores famosos. Eu já mencionei, por exemplo, o nome da Jennifer Love Hewitt, que na época já era uma atriz conhecida, mas que se tornou uma estrela de cinema a partir desse filme aqui. E vale destacar também que a Sarah Michelle Gellar, no mesmo ano do lançamento desse filme, ela passou a estrelar a série Buffy, a Caça-Vampiros. Além disso, o elenco também conta com o Ryan Phillip, que fez vários filmes que eu gosto, e com o Freddie Prinze Jr., que teve uma época ali na década de 90 que ele estava em todos os filmes. Todos. E olha que aqui eu tô falando apenas do elenco principal, porque se a gente for estender esse olhar para o elenco coadjuvante, você vai encontrar também a Anne Hatch, que infelizmente morreu recentemente, e o Johnny Galecki, que uma década depois ia estrelar a série The Big Bang Theory. Um outro ponto positivo a respeito desse filme é que, embora ele não seja necessariamente uma superprodução, ele tem cara de ser um filme caro, no sentido de que ele tem um escopo muito grande. E o diretor Jim Gillespie, ele sabe explorar isso muito bem. Porque ele cria sequências grandiosas com vários personagens, com cenas de ação, ele cria um pouco de tudo aqui nesse filme. Tem uma cena, por exemplo, que se passa durante um desfile que acontece na avenida principal da cidade e tem, tipo, muita gente naquela cena. Sendo que é uma cena que não influencia necessariamente em nada na história. Além disso, o clímax do filme é uma sequência que acontece em alto mar e é muito eficiente. Só que, falando ainda da direção, tem alguns aspectos nesse filme aqui que eu notei agora nessa revisão e que não funcionaram tão bem. Uma das coisas que eu notei é que o diretor parece bastante contido nas cenas de morte, porque ele prefere muito mais sugerir do que mostrar a violência. Talvez isso tenha sido uma exigência do estúdio, que quis dar uma diminuída na censura ou alguma coisa assim, mas chega num ponto em que a morte de um personagem importante sequer é mostrada pra gente. Ela acontece toda fora de quadro. Tem uma outra questão também que é, ao mesmo tempo, um ponto positivo e um ponto negativo, que é o fato de que o filme ele consegue estabelecer uma atmosfera de tensão na qual você passa a suspeitar de todo mundo. Você acha que todo mundo ali é potencialmente o assassino, porque todo mundo em algum momento parece ser culpado. E isso, claramente, é uma influência do Wes Craven e daquilo que o Wes Craven fez no Pânico. Porque
você assiste o Pânico e você fica o tempo todo tentando adivinhar quem é o assassino. E quando você assiste o Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, acontece a mesma coisa. Mas então qual é o problema disso? O problema é que essa não é a proposta do Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Esse não é um filme sobre quem é o assassino. Esse é um filme sobre como aqueles personagens conseguem lidar com aquilo que eles fizeram antes. Só que daí, para poder falar sobre isso, eu vou ter que entrar em detalhes a respeito do que acontece no final do filme. Então fica aqui, desde já, o aviso de spoilers. E caso vá perder uma parte da audiência por causa disso, eu peço que se você gostou desse vídeo até esse momento, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Aproveita também e me segue nas redes sociais, todas elas vão estar linkadas aqui embaixo, beleza? Mas então, durante boa parte do filme, esses personagens, eles acreditam que o sujeito que está perseguindo eles, que usa uma roupa de pescador, ele é alguém que sabe do segredo deles, alguém que sabe o que eles fizeram no verão passado. E aí, levando isso em consideração, até faz sentido que o filme crie essa atmosfera de suspense em relação a todo mundo que eles encontram. Afinal, dentro dessa lógica, qualquer um pode ser o assassino. O problema é que ninguém é. O verdadeiro assassino é alguém que vai ser revelado apenas no final do filme, o que faz com que toda essa ideia do filme de tentar fazer a gente adivinhar quem é o assassino não faça sentido nenhum. Isso sem falar na motivação do assassino, que é uma incrível teia de coincidência. Então vamos tentar entender mais ou menos o que aconteceu aqui. Então, no ano anterior, esses jovens eles atropelaram um sujeito e jogaram ele no mar achando que ele estava morto, sendo que na verdade ele deu uma acordada ali antes, mas eles jogaram ele no mar mesmo assim. E aí, como o cara não morreu, eventualmente ele sai da água e agora esse mesmo cara que eles atropelaram tá em busca de vingança. Até aí tudo bem, né? Só que então, nesse mesmo dia em que eles atropelaram e quase mataram esse cara e jogaram o corpo dele no mar, esse mesmo cara que eles atropelaram tinha matado outra pessoa e jogado o corpo dessa pessoa no mar. Sim, algumas semanas depois do ocorrido, então, o corpo dessa outra pessoa, que não é o que eles atropelaram, mas sim a pessoa que o cara que eles atropelaram matou, mas que foi descartado da mesma maneira, esse corpo é encontrado pela polícia, o que faz com que os nossos personagens acreditem que eles tenham matado aquele sujeito que foi encontrado na água, o que faz sentido que eles acreditem nisso, né? Até porque, em outra coincidência, o cara que eles atropelaram, ele ficou com o rosto todo ensanguentado, então eles não conseguiam saber quem ele era. Inclusive, eles não conseguiam nem saber que se tratava de um homem de meia idade e não de um jovem de 18 anos. Ou seja, é uma coincidência atrás da outra que serve, primeiro, para esconder a identidade do assassino e, segundo, para livrar a protagonista daquela culpa que ela carregava por ter aparentemente matado um sujeito e largado o corpo dele no mar. Afinal, se antes ela pensava que ela tinha matado uma pessoa inocente, agora ela sabe que, primeiro, ela não matou ninguém e que, segundo, o sujeito que ela quase matou era, na verdade, um assassino. Isso nos leva ao final do filme, no qual a gente vê a personagem da Jennifer Love Hewitt feliz na faculdade. As notas dela finalmente melhoraram e ela retomou seu relacionamento com o personagem do Fred Prinze Jr. Ou seja, tudo voltou ao normal. E aí, o filme acaba mostrando ela recebendo mais uma mensagem do tal assassino dizendo que ele sabe o que eles fizeram no verão passado. Ou nesse caso seria 2 verões antes, né? E aí o filme acaba com o assassino pulando pra cima dela e dando um último susto na gente. E qual o problema disso? O problema é que tudo que o filme mostra pra gente serve pra inocentar essa protagonista. E serve pra fazer com que ela se sinta menos culpada pelo que ela fez. Só que aí é que tá. Por mais que o cara que eles atropelaram não tenha de fato morrido durante aquele atropelamento, e por mais que depois disso ele tenha se revelado um assassino, no momento em que eles fizeram isso, ela não sabia disso. E mesmo que ela soubesse, naquele momento eles não estavam agindo em legítima defesa. Eles atropelaram alguém, se recusaram a chamar ajuda e decidiram se livrar do corpo dessa pessoa. E quando se revelou que esse corpo na verdade estava vivo, eles jogaram ele no mar mesmo assim. Isso é tentativa de assassinato. Ela não era inocente. A gente não tá falando daqueles filmes slashers em que a Final Girl, ela finalmente consegue confrontar o assassino e acaba matando ele, porque aquilo é legítima defesa. Isso aqui não é. E não só isso, foram justamente essas ações que esses personagens tomaram no início do filme que desencadearam uma reação em cadeia que culminou na morte de 2 deles, além de ter culminado na morte de várias outras pessoas também. E aí, o filme terminar mostrando ela feliz e livre é, no mínimo, muito errado.
Porque aí basicamente o filme tá dizendo pra gente que todas aquelas mortes e toda aquela violência serviu pra limpar a consciência da protagonista. E também serve pra dizer pra gente que, embora aquilo que ela fez foi errado, isso não tem problema, porque pelo menos no final ela tá feliz. E aí você pode até me criticar e dizer que eu tô exagerando ou que eu tô pensando demais em relação a esse filme, mas eu acho que não. Sabe por quê? Porque a própria continuação desse filme aqui, o Eu Ainda Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, lançado no ano seguinte, ele desfaz tudo aquilo que esse final aqui estabeleceu. Ele acaba com essa ideia da felicidade da protagonista e ele fala pra gente que aquilo que aconteceu no final do filme, quando ela tá lá na faculdade, que ela tá feliz e que o assassino eventualmente pula em cima dela, aquilo tudo era um sonho que demonstrava que ela ainda se sente culpada pelo que aconteceu. Ou seja, não sou eu que estou dizendo que o final do Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado é muito errado. A própria franquia está dizendo isso. E aí você pode dizer que, não, mas a franquia já estava sendo planejada desde o início, então tudo que acontece no final do filme já está sendo pensado para ser o início do próximo. Isso eu não acredito muito, não. A parte de uma continuação já está sendo planejada, eu entendo. Só que a construção dessa personagem aqui, nesse filme aqui, ela culmina nesse momento de felicidade. Eu não acho que eles iam abrir mão disso. E o fato do filme ser construído em direção a essa suposta felicidade no final é algo que, como eu disse, eu acho bastante errado. Porque ignora tudo que a personagem fez antes. Ainda assim, eu preciso dizer que, apesar de todos esses problemas que eu apontei aqui ao longo desse vídeo, eu acho que esse filme aqui continua sendo bastante divertido. O slasher, ele é o meu subgênero preferido dos anos 80 e é possivelmente o subgênero que me levou a gostar de terror. E esse filme aqui, ele fez parte da minha formação nesse gênero. E ele pode não ser tão eficiente quanto o Pânico, que continua sendo o meu filme preferido dessa época, mas ainda assim ele tem o seu valor para mim. Bom, por hoje é isso, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, eu peço novamente que curta, compartilhe e se inscreva no canal. E eu convido vocês também a escutarem o episódio mais recente que eu fiz do meu podcast, que é um episódio inteiro dedicado aos filmes lançados no ano de 1985. Tá bem divertido, eu vou deixar linkado aqui embaixo. E se você quer mais dicas de filmes de terror lançados na década de 90, confira essa lista que eu preparei aqui. A gente se vê na próxima, até mais, tchau, tchau!